bem-vindo ao Mais BíbliaCast, o podcast da IBC que acontece em formato de áudio e vídeo através das plataformas Deezer, Spotify e YouTube. Eu continuo sendo Afonso e é uma alegria estar aqui com você hoje. Se você já acompanhou Mais Bíblia, deve ter percebido que a gente teve um intervalo de 15 dias, mas isso acontece porque a gente está com novos projetos, lançando material, lançando cursos online e também voltaremos em breve com os cultos nas quarta-feiras. Bom, hoje eu estou com duas pessoas aqui especiais, duas pessoas que me ensinam muito, e aí eu queria pedir que vocês se apresentassem. Se apresente aí, companheiros, quem são vocês? Olá, meu nome é Lucas, eu sou um discípulo amado do Senhor Jesus, marido da Roberta, pai do Davi e do Pedrinho. Olá, eu sou o Bezerra, um discípulo amado de Jesus aí em processo contínuo de restauração, também aí esposo da Samira, pai de 3 filhos aí e 3 netos, pense. Nossa, que massa, viu, gente? Pra mim é uma honra estar aqui com vocês. E hoje a gente vai estar falando sobre como serviços promovem relacionamento. E aí eu queria começar contando um pouco aqui da história de quando eu comecei a servir aqui na IBC, certo? Eu comecei a servir aqui na IBC, pessoal, lá para 2014, no Geração Futura, ainda na área de registros, né? E eu sempre fiquei perguntando assim, rapaz, como essa igreja é grande, como essa igreja tem tantas pessoas, né? Mas uma coisa que eu percebi quando eu comecei a servir é que a IBC ela é grande e pequena ao mesmo tempo. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Porque depois que eu comecei a servir no Geração Futuro, no registro, eu comecei a conhecer pessoas aqui na igreja, conheci um PG na época, até então não tinha PG, então o servir no Geração Futuro foi quem me levou a um pequeno grupo na época, foi quem me levou a estar conhecendo outros irmãos da minha faixa etária, que era tão importante naquele momento, né? Viver com pessoas que ali tinham a mesma faixa que eu era um adolescente. Então, para mim, foi muito massa quando eu comecei a servir no Geração Futuro, porque isso promoveu relacionamentos com pessoas da mesma idade que eu tinha na época. Então, aí eu comecei a ir para o Radical na época, também comecei a servir no Radical. Enfim, a IBC, de fato, ela é grande, né? Mas quando você começa a servir, você começa a se conectar com outros irmãos e percebe que, no fim da conta, todo mundo se conhece, né? Então, para mim, é muito bacana falar sobre como serviços promovem relacionamento, porque eu sempre remeto a quando eu comecei aqui na IBC. Muito legal, assim. Tu estava falando da questão do tamanho, né? E realmente o tamanho ele assusta de início. Eu que tenho uma origem em igrejas pequenas, e em igrejas pequenas nós conseguimos, pelo menos teoricamente, ter um nível de relacionamento um pouco mais fácil, né? E quando eu conheci a IBC pela primeira vez, eu olhei para toda essa estrutura e falei assim, não dá não, porque daqui que eu comece a fazer alguma coisa nessa igreja, eu já vou ser um idoso, né? Que é tanta gente, então, mas realmente é uma igreja que ela se movimenta através de pequenos grupos e isso promove relacionamento, isso cria um ambiente que facilita esse contato, né? Essa aproximação, esse abrir da casa, né? Esse viver igreja em pequenos grupos, em pequenos ajuntamentos, né? E nesse nível de relacionamento íntimo que a igreja precisa e deve sempre ter, né? Quando o Afonso fala do início da chegada dele, eu lembro da minha. Eu cheguei aqui em 2004, aliás, outubro de 2003, e aí foi bem no início da inauguração da tenda, algo muito grande, eu não conhecia, eu nunca tinha entrado, pra você ter uma ideia, numa igreja evangélica, e aí caminhei durante, acho que 9 ministrações até tomar uma decisão. E para mim foi algo muito impactante a questão do servir no dia que eu fui acolhido por uma pessoa. Essa pessoa hoje não está mais conosco, ela já partiu. E a forma como ele me acolheu, servindo ali no dia que eu tomei uma decisão por Jesus, aquilo me impactou, que me levou logo a... Poucos meses depois eu já estava servindo na recepção. E eu lembro que uma pessoa me questionou, mas cara, tu mal chegou, já está servindo? Cara, mas eu sou apaixonado por serviço, me envolvi com a recepção. E aí esse lance que você fala que ela é grande, mas ao mesmo tempo a gente vai se aproximando. Quem faz recepção é mais fácil ter contato com todo mundo, né? Então logo eu já conhecia muita gente da IBC, mas era aquele conhecer distante. O que me aproximou mesmo foi, na época, PG, né? Eu participei de um PG e esse PG foi me envolvendo em outras áreas de serviço. Então, em breve, acho que logo depois eu já estava descendo a baixada para participar do primeiro ISO da minha vida, que é ir servir e orar. E aquilo impactou de uma forma que até hoje eu sou apaixonado e envolvido com o serviço. Massa, viu, Bezerrinha? E é interessante, vocês falando aí, eu pensei, né? Até como o serviço conectou nós três aqui, ó. Porque, por exemplo,
eu comecei a servir em Geração Futuro, aí gastei um PG na época, aí desse PG a gente se reunia no Querigma, aí eu lembro, Bezerra, que lá no Querigma a gente terminava ali lá para 5 horas mais ou menos, e sempre depois tinha uma palavra tua. Então ali servindo, falando um pouco sobre o CR e tal, naquela época ali, 2013, 2014, né? Então a partir dali eu conheci o Bezerra e passei a admirar o Bezerra, né? Vendo o tanto de coisa ali que ele promovia. E depois, quando eu fui começar a servir no Radical, eu conheci o Lucas. Então, para ver como, de fato, o serviço, ele conecta as pessoas, né? Através da igreja. Que legal. E é bem interessante refletirmos sobre o serviço que promove relacionamento, porque nós encontramos na Bíblia muitos exemplos e o maior exemplo, né, a respeito de serviço e relacionamento. E a teologia, ela nos ajuda um pouco a entender o valor do serviço e do relacionamento, né? E uma teologia mais simples, mais aplicada à vida mesmo, algo de fácil entendimento. Quando olhamos para essa palavra serviço, nós conseguimos ir lá para o original dessa palavra, uma palavra grega chamada doulos, e percebemos que essa palavra também tem uma outra que se origina dela, que é escravo. Então a palavra serviço e escravo vem da mesma palavra grega chamada doulos, né? Que significa alguém que vive em permanente servidão, que está se sujeitando a alguém, e alguém que se rende à vontade do outro, né? Então seria essa aí uma explicação sobre essa palavra grega chamada doulos. E tem outra também que usamos muito na igreja, que no grego ela se chama diákovos, né? Que nós traduzimos como diáconos, que é justamente o serviço, mas um serviço agora voluntário, de alguém que entende o valor de servir e voluntariamente deseja se doar para o outro com os dons e talentos que percebe que tem, né? Isso é muito interessante porque quando nós juntamos essas duas palavras, doulos e diáconos, nós conseguimos aí ver em Jesus, né, essa vida vivida na prática, né? Aquele que é o Cristo, né, o ungido de Deus. E essa palavra Cristo ela é interessante porque ela vai mostrar o valor de Jesus, né, como a origem dessa palavra que vem lá do hebraico Mexias, que se chamava na época, que fala da forma mais simples de traduzir, que vem do hebraico, depois vai lá para o grego, que é o Christos, depois chega no latim o Christus com U, e entra o Cristo, que é o que a gente conhece já, né? O ungido de Deus, né? Aquele separado, aquele abençoado, que agora vai se tornar também um doulos, um servo, né? Aquele que se tornou servo, o Messias que se torna servo, o ungido que se torna servo. Então eu acho muito interessante quando a gente olha para Jesus e consegue perceber essas duas características, né? Essas duas formas de ser igreja. E além disso, a gente olha lá no profeta Isaías, que ele vai nos dar também uma referência desse servo sofredor, né? Desse servo que se doa ao ponto de entregar a sua própria vida, né, que está servindo de uma forma integral, incondicional, né? E esse é o valor que Jesus nos dá, porque esse ungido que se torna um servo, ele não para aí, porque ele vai se tornar e vai se autodeclarar como amigo. Porque quando a gente olha lá para João capítulo 15, a gente vai ver Jesus falando que ele é a videira, da qual os seus discípulos são os ramos, e no versículo 15 ele vai dizer o seguinte: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Então, aquele ungido que se torna servo, através do seu serviço, promove relacionamento. E cria com esses homens um nível tão profundo de amizade, que através das suas expressões, da sua vida, ele falou assim: olha, vamos agora entender que não há mais apenas uma relação de senhor e de servo aqui, tem uma relação mais profunda, porque o que a gente viveu servindo um ao outro gerou relacionamento, intimidade, profundidade, e fez com que eles, a partir da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, não parassem. Porque o que impactou eles, quem sabe, não seja nem o que Jesus fez, mas quem Jesus era. Sim. Na intimidade com eles. E dá a eles força a dizer assim: oh, precisamos continuar, porque o nosso amigo é importante, o que ele fez é importante, precisamos dar valor e voz àquilo que ele nos ensinou. Então é interessante demais quando eu olho de uma forma um pouco mais ampla, né, e consigo perceber como é rico essa questão do serviço
e do relacionamento do servo e do amigo, que as duas coisas precisam estar juntas. Inclusive, a igreja, como corpo de Cristo, ou seja, esse Cristo em movimento, né, que é esse corpo que está se movimentando, ela precisa ter esses dois elementos como importantes. Porque nós falamos de Jesus como Senhor e Salvador, ótimo, maravilhoso, é isso mesmo. Mas nós precisamos também trazer para a igreja a importância e o valor do servir e do relacionar. Porque o que Jesus fez para ligar essa questão da salvação foi servir e relacionar. Né? Então, eu acho que esse assunto é importante trazer sempre no âmbito da igreja, né? Para que possamos sempre lembrar que Jesus é Salvador, sim, é Senhor, sim, mas também foi servo, mas também foi amigo. Né? Lucas, muito massa. É uma coisa até que eu estava refletindo no final de semana, né? A gente falou um pouco sobre isso lá no Radical, mas é como as nossas ações, o nosso serviço deve ser precedido pelo amor, né? Servir é um ato de amor, mas a gente precisa ter convicção de que tudo que fazemos diante da igreja ou diante daqueles que não conhecem a Jesus é um ato de amor. Por exemplo, um texto que fala muito comigo é o texto da parábola do bom samaritano, né? E quando você olha todos os passos do samaritano, de pegar aquele homem quase morto, botar aquele homem no jumentinho, usar a medicina da época, o óleo e o vinho, para tratar as dores daquele homem, levar ele até um hotel da época, né? E dizer assim, rapaz, deixa ele aí, esse homem está precisando de cuidado. E se você tiver mais gastos além disso, pode deixar que quando eu passar aqui de novo eu vou quitar a dívida, né? Rapaz, que ato de amor, né? E aí você também vê as cartas de Paulo. Paulo, quando ele escreve as cartas para a igreja, ele está servindo as igrejas, né? E é muito interessante que, por exemplo, em Efésios, uma das primeiras coisas que Paulo diz é assim, eu louvo a Deus e dou graças a Deus pela vida de vocês, né? Eu oro pela vida de vocês. Rapaz, isso é um ato de amor sensacional, né? Não? Mas e aí, Bezerra? A gente sabe que serviço é um dos valores do CR. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do serviço. O CR realmente o serviço é o passo 12, né? O passo do servir. E quando eu olho para esse passo e olho para a base bíblica dele, dar de graça o que recebi de graça. E o CR é um local onde as pessoas chegam realmente quebradas, as pessoas chegam feridas e ali são acolhidas. Eu sou um deles, né? Fui acolhido dessa forma. E a gratidão é muito grande, que aí a gente transborda, não tem como. Então hoje, ter um CR do tamanho que nós temos hoje e ver o número de pessoas envolvidas que temos, é porque realmente são pessoas apaixonadas, são pessoas que entenderam esse valor e que hoje, por exemplo, sai daqui para ir para dentro de um presídio, sai daqui para ir limpar sujeira em um presídio onde ninguém quer estar. Então realmente, se não for por amor, não se for entender que foi acolhido, que recebeu e tem como transbordar, não dá para ir. Porque se eu for servir só por servir, se eu for fazer só por fazer, eu vou reclamar, eu vou chorar, eu vou resmungar. Não dá, eu preciso realmente entender e me doar. E eu vejo muito isso acontecendo hoje, não só no CR, mas nas pessoas que são envolvidas em serviço aqui na IBC. Não é aquela pessoa que vem só para trabalhar, ela vem fazer algo a mais. E aí eu digo isso para mim, quando eu fui chamado para vir servir nesse ministério, eu já estava há 25 anos em um outro trabalho, eu tinha um trabalho de 25 anos, eu fui chamado para vir para cá. E quando eu vim, a minha primeira oração foi, Deus, que eu possa ir e me doar 100%. E quando me perguntavam, eu disse, cara, eu não estou simplesmente trabalhando, eu estou em um local onde eu sou acolhido e onde eu posso me doar também. E é isso que me faz crescer, e é isso que me faz desafiar outros, chegar e dizer, cara, dá para a gente andar mais um pouquinho, dá para a gente ir ali, devolver um pouquinho do que nós recebemos. E é tão interessante quando você escuta daquela pessoa e dizer, cara, por mais que eu devolva, ainda é pouco diante de tudo que eu recebi. Então é muito claro perceber hoje no CR, em todas as áreas do CR, a pessoa servindo, mas servindo por gratidão, porque um dia foi acolhido, porque um dia foi amado, porque um dia teve alguém, e esse alguém é nosso poder superior Jesus, que colocou a mão naquela ferida ali, que colocou o óleo, que colocou, e aquela ferida foi sarada, e essa pessoa não quer ficar para ela, não quer ficar só para ela. Ela quer dizer para alguém onde é que tem realmente esse local que ele pode ser acolhido, que ele pode ser amado. Ela quer apresentar esse Jesus de uma forma simples. Muito bom, viu, Bezerra? E Lucas, você passou um tempo aí no Sul, rapaz. Pude ir lá, pude conhecer um pouco, né?
ver como era o clima, ver como eram as casas, ver como era a questão do povo que morava por lá. E eu sei que você tem uma história bacana sobre a questão de serviço lá no sul, né? Você pôde promover coisas que até então aquela população não conhecia. Fala um pouco aí pra gente. Olha, eu posso te dizer, Afonso, que a minha vida ela tem um antes e um depois desse momento que vivi, né? Como se fosse um ARS e um DRS, antes do Rio Grande do Sul e depois do Rio Grande do Sul, né? Mas o Rio Grande do Sul é muito grande, então eu vou deixar de uma forma mais específica, como fosse um ANP, DNP. A antes de Nova Petrópolis e depois de Nova Petrópolis, que é a cidade onde nós vivemos durante um ano, né? E é uma cidade pequena, uma cidade de pouco mais de 22 mil habitantes, uma cidade de cultura alemã, lá na Serra Gaúcha, bem pertinho de Gramado. E nós tivemos uma das maiores experiências a nível de serviço de relacionamento que eu já vivi em toda a minha vida. Eu jamais imaginei que eu viveria algo tão intenso e profundo e emocionante como eu vivi ali. Nós fomos por conta, fomos por um desejo do coração, fomos com a intenção de viver uma experiência, um momento que sentimos que Deus queria para nós como família, né? Como eu falei, eu sou casado, nós temos 2 filhos, né? E a família toda comprou essa ideia e fomos para lá, né? E quando chegamos lá, meu irmão, eu posso te dizer o seguinte, que, olha, a gente realmente não estava imaginando o que a gente ia viver ali. Cara, olha, afeto, carinho, vontade de estar junto, amor, muito amor, de uma forma assim surpreendente, né? Como era um local que nós não tínhamos um relacionamento pessoal, não conhecíamos as pessoas antes de ir para lá, não fomos por nenhum tipo de trabalho ou um vínculo ministerial, foi uma decisão particular, familiar, né? Ter chegado num ambiente desse, construído relacionamentos tão profundos, foi algo muito importante para nós ali, né? E tinha uma coisa que eu sempre orava ao Senhor quando nos levou para essa cidade. E o porquê disso teria que ter outro podcast para contar. Mas eu pedia ao Senhor que nos ajudasse a ser abraçados pela cidade, pela cultura local, né? Uma cidade com uma cultura alemã que eu não conhecia, né? Com um jeito de ser que eu também não conhecia, mas queria muito conhecer. E eu pedi ao Senhor que nos ajudasse a encontrar pessoas e tocar em pessoas, e tocado por pessoas que eram da região, e não pessoas que vieram de outras cidades e ali se encontravam e ficavam formando um grupo, né? Então essa era a minha oração. O que é que a gente fez, né, para que isso pudesse acontecer? Nós vivemos e investimos muito em relacionamentos de forma muito simples, de forma saudável, de forma respeitosa, né? Então nós fomos ao encontro das pessoas. Eu estava chegando e não podia esperar que as pessoas viessem até mim. Eu precisava ir nelas, né? E o que é que a gente fez? Pegamos a nossa famíliazinha, atravessamos a rua e fomos bater na porta das pessoas. Simplesmente assim. Bater na porta e dizer, olha, meu nome é Lucas, Roberta, meus filhos, a gente queria se apresentar, acabamos de chegar, como é o seu nome? E aí isso já quebrava qualquer tipo de barreira que as pessoas tinham com o novo, porque aquele novo desconhecido agora estava se mostrando. E estava se mostrando uma pessoa comum, não é? E as pessoas ali diziam o nome delas, aí a gente via que tinha uma criança da idade do meu filho, que daqui a pouco os dois começavam a brincar, e ali a gente foi na casa do outro, e ali começamos a criar um relacionamento que foi desenvolvendo, ao ponto de depois descobrirmos que algumas dessas pessoas eram da igreja que a gente estava congregando lá. Eram irmãos em Cristo que tinham acabado de se converter recentemente e estavam caminhando com Jesus ali. E a partir desse relacionamento na rua e um relacionamento na igreja, nós fomos ali aprofundando, né, tudo que a gente vivia ali, né? Então, a partir daí, a gente abriu nossa casa, deixamos a nossa casa aberta para que as pessoas pudessem entrar a hora que quisessem, bater, olha, a minha casa está aberta, pode vir. Da mesma forma, eles fizeram com a gente também, podem entrar, e a gente também entrou na casa do pessoal. Perceberam que também era um local de respeito, onde eles podiam ser quem eles eram, onde eles podiam falar como eles falavam, e assim a gente também. Eu comia a comida que eles fazem lá culturalmente, uma comida lá chamada entreveiro, por exemplo, que eu só conheci lá. E eu também mostrei para eles o nosso cuscuz, que também eles não tinham comido ainda. Né? Então a gente foi vivendo essa mistura de culturas ali, até o ponto de mostrar para eles que havia um ambiente de segurança ali, que eles podiam estar livres para poder ser quem eles eram,
que poderiam falar de dores, de lutas, de traumas, de medos, que ali a gente ia ajudar um ao outro e crescer no Evangelho, né? E foi assim que a gente foi vivendo com eles, né? E, meu irmão, quando a gente falou que ia embora, eu não tinha visto ainda uma expressão de tanto carinho e apego com amizades, né? Muito choro, muita palavra de carinho, muitos abraços. Por quê? Porque a gente era alguma coisa? Não, simplesmente porque nós criamos laços de amizade. Quando você sabe que não vai ter aquele amigo mais perto como você tinha, aquilo dói no coração, né? E eu via no coração deles, na vida deles, na expressão deles, de muitos que eu tenho contato e terei para sempre, aquela dor da saudade de perder um amigo. Eu estou falando de um ano. Eu não estou falando de uma vida, não. Estou falando de um ano de relacionamento em uma cultura completamente diferente da nossa, né? Então, eu podia contar vários exemplos de como isso foi importante na minha vida e de como nós conseguimos viver isso. Eu fui muito mais abençoado por eles do que eu pude fazer alguma coisa, né? E nesse movimento todo nós conseguimos caminhar na igreja, nós conseguimos viver em sociedade, nós conseguimos conversar com a classe política da cidade, nós conseguimos conversar com a parte religiosa da cidade, né? E deixamos lá o Celebrando Restauração, que era um valor que ainda não estava sendo trabalhado na região e que a gente pôde trazer esse entendimento do valor da restauração. E também o programa em si, né? Foi implantado lá e está acontecendo na Serra Gaúcha pela primeira vez o CR para adolescentes, né? E funcionando lá, tratando dessa garotada, né? Então, tudo isso porque a gente se permitiu viver algo, né? Quebramos qualquer tipo de paradigma e fomos até as pessoas, né? E isso realmente promoveu assim, transformações poderosas em mim. Eu não consigo me ver mais como eu me via há um ano atrás, né? Eu retorno para Fortaleza com minha família encharcado de carinho, amor e afeto. E veja como Deus é, né? E Ele trouxe a gente para cá, e a área onde eu estou servindo hoje na IBC é exatamente a área de relacionamentos, né? Então, acredito eu que Deus realmente fez algo na nossa vida, para o nosso bem familiar, para que, de alguma forma, por graça e misericórdia, Ele nos ajudasse a trazer algo que complementasse com aquilo que Ele está fazendo aqui na nossa igreja, né? A nível de relacionamento. Quando o Lucas vai falando de toda essa questão de envolvimento, aqui no CR a gente teve um período muito forte do trabalho nos presídios, onde a gente chamava ali 70 pessoas, meninos de comunidade terapêutica, que estavam na comunidade terapêutica para tentar ali se recuperar de uma adicção, de uma caminhada, e estavam ali internos, e a gente, para mostrar para esses meninos que era possível eles saírem dali e ter uma nova vida, então a gente fechava um trabalho de limpeza no presídio e convidava esses meninos para que eles fossem e vissem que não precisava chegar ali. Eles poderiam, da comunidade terapêutica, reescrever a sua história. E dentro dessas histórias, eu lembro que uma vez, além de convidar esses meninos, nós convidávamos outras pessoas. E o pastor que era amigo do meu irmão, ele foi para um desses trabalhos em um presídio. E nós passamos a manhã toda trabalhando com as internas, um presídio feminino, e no final a gente fez uma roda com várias internas que trabalharam, com todos os meninos que foram servir, e a pergunta era: o que Deus falou para você? E eu lembro que esse pastor, ele chegou todo aquele estilo bem, eu vim aqui com a roupa de Verdeus, né, brincando aqui um pouquinho, né? E ele foi para lá e no final ele já estava lá todo rasgado, de roupa rasgada, sapato, bem envolvido. E quando chegou próximo, quanto mais se aproximava dele, mais eu via as lágrimas rolarem. O que Deus falou para você? E quando chegou nesse cara, a palavra que ele disse foi: quebra de paradigmas, chorando muito. E a partir daí esse cara passou a viver uma forma totalmente diferente de entender o serviço, de se envolver. E a primeira coisa que ele fez é que logo em seguida ele foi desafiado a sair da cidade que ele estava, que era Horizonte, e ele foi para uma cidade no meio do mato, lá em Capistrano, e lá ele iniciou um trabalho do zero. E quando o Lucas fala que deixou um CR implantado lá no Rio Grande do Sul, nós iniciamos um projeto lá em Capistrano do zero também com o CR, e esse pastor foi se envolvendo no serviço, que hoje nós temos uma comunidade funcionando lá, com o CR funcionando, e ele dizendo o quanto ele é grato, porque um dia ele foi chamado a servir dentro de um presídio. Ou seja, até no presídio é possível se transformar quando a gente se doa, né? Quando a gente coloca o coração. Massa, e é interessante porque assim, a gente
tá contando histórias, mas nada dessas histórias são histórias que são confortáveis pra gente de início. Acredito que vocês concordam comigo, né? Mas geralmente quando a gente é chamado para situações assim, a gente sai da nossa zona de conforto, né? Isso. Demais. Mas, cara, como Deus promove experiências espirituais, assim, sensacionais e grandiosas, quando a gente sai da nossa zona de conforto para servir ao próximo através do relacionamento, né? É sim, é sim. É algo divino, cara. Quando realmente a gente se propõe a amar as pessoas, né? A servir as pessoas, sem nenhuma pretensão, sem nenhum, eu estou servindo porque eu estou atrás de um título, uma função, um cargo, nada. Eu sirvo porque eu sei a importância do que fizeram por mim. Se eu estou aqui hoje, eu estou aqui hoje porque alguém lá atrás foi me buscar lá na rua quando eu era garoto, quando eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, morava numa favela, não sabia o que ia ser da vida, cercado por bandidos. E uma senhora saiu do conforto da casa dela, foi lá na rua onde eu estava com um monte de garoto, nos ofereceu música de graça, nos levou para a igreja, e a partir daí a minha vida começou a mudar. Porque alguém saiu da sua zona de conforto, né, e foi para a rua. E foi fazer o que Jesus fazia. Sim. Na rua, olhar no olho, tocar em pessoas, ouvir pessoas, ser desafiado por aquilo que as pessoas vão perguntar. Né? Então, assim, isso tudo que é vivido, que eu vivi aqui, com várias experiências de relacionamento, de restauração e de serviço, né? Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que uma das coisas que mais impactou nossos relacionamentos com esses irmãos lá no Sul foi o nosso desprendimento, foi a nossa vontade, a sinceridade, a honestidade de olhar e dizer assim, eles estão querendo fazer um bem para nós. Eles não estão aqui para ser melhor, eles não estão aqui para dizer o que é para ser, o que não é para ser, eles estão aqui dizendo que a vida deles está aberta e se a gente quiser, a gente pode fazer parte dela. Né? E isso foi o que aconteceu. Né? E quando eu falei que eu queria receber o abraço da cidade, e eu queria que esse abraço fosse alemão, né? Foi justamente aquilo que Deus fez. Eu fiquei na frente de uma casa de alemãos, né? De uma família de alemãozinhos, como eu chamo eles, que é o Márcio, a Angélica, o Yarley, como ele gosta de ser chamado, e o Yuri, são duas crianças. Essa família nos abraçou. Mas, meu amigo, não foi um, nem dois, nem três, nem quatro. Essa família vivia nos abraçando. Eu perdi as contas de quantos pratos de comida eu recebi em casa, não só deles, mas da vizinhança e da igreja. Pelo simples fato, eles falaram assim, muito obrigado, porque a gente se sente amado. Sabe? E aquilo nos constrangia a fazer o mesmo, e aquilo iria gerando o efeito colateral que agora eu escuto pelas mensagens do WhatsApp, que o pessoal está vivendo isso lá, um na casa do outro, quem não estava com o outro agora já está. Não é? Porque esse movimento de serviço honesto e sincero para fazer o bem para o outro é fantástico. Eu lembro de uma outra história agora, para encerrar, que um amigo que você conheceu quando esteve lá, né? Lá em casa, lá na cidade também, que foi com a gente lá no carro deixar vocês no aeroporto, o Rodrigo. O Rodrigo, a Chayane e a Rafinha, que moram na nossa rua, quando eles souberam que a gente ia embora, e depois de muito choro, muitas despedidas infindáveis, um dia eu estava na sala de casa, depois de um dia também drenado de tanta despedida, estávamos em casa ali, já era quase 11 horas da noite, eu acho, eu escuto uma música na porta de casa, era aquela música do Roberto Carlos. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Aí eu estava sentado no sofá, eu escutei, eu falei, Roberto, tu tá ouvindo? Aí quando eu chego na porta e abro, ele tá com um sonzinho na mão, a esposa e a filha, eles chorando, e entraram em casa e nos abraçaram e começamos a cantar a música. E chorava ele, chorava eu, chorava a esposa, Roberto, os filhos, todo mundo chorando na sala, cantando e se abraçando. Né? E ele sofrendo porque sabia que comigo ia embora, né? Mas queria poder dizer, cara, eu amo você. Se tu perguntar para mim o que é que você fez por ele, eu falo assim, cara, eu não sei o que eu fiz por ele. Eu só sei que eu recebi amor e dei amor. Né? E isso marcou a minha vida. Porque eu percebi como é simples, como é leve fazer isso. O que a gente precisa realmente é sair um pouco dessa casca toda que às vezes nos prende, né? E ser mais humanos, ser mais empáticos, né? E amar incondicionalmente, porque esse amor vai retornar. Porque, meu amigo, o que esse pessoal fez por mim, eu acho que eu não fiz por eles nem 10%. Quando o Lucas fala desse abraço, desse quebrar, desse sair da casca, porque às vezes a gente tem uma noção que para ganhar o outro, se é para evangelizar, se é para ganhar para Jesus, a gente tem que abrir aqui a Bíblia e ler textos, né? E às vezes a gente não precisa nem falar. Eu tenho um amigo que é envolvido comigo nos trabalhos aqui do CR, que vai comigo para onde for, seja para o presídio, seja para
qualquer outro tipo de trabalho, ele vai comigo. E a estratégia dele é simplesmente dar um beijo. E você imagina você chegar num presídio, aqueles caras altamente assim sisudos, que há muito tempo estão ali, que não tem um abraço, que não tem nada, e receber um beijo masculino. E quando ele dá esse beijo nesses caras, esses caras desmoronam. Muitos deles choram, muitos deles se quebrantam, e a partir dali ele estabelece um relacionamento que hoje ele é conhecido como o rapaz do beijo. Mas é a estratégia que ele tem de passar adiante o que ele tem recebido, e como faz a diferença. Então, um abraço desse que o Lucas recebeu lá no Rio Grande do Sul, vários abraços, um abraço alemão, não tem preço, né, Lucas? Não, é um beijo desse que o cara recebeu uma vez, eu já escutei de outros internos, já escutei de pessoas aqui no próprio CR que diz, cara, hoje o homem do beijo não veio, porque aquele beijo me quebrou. Aquele beijo eu cheguei aqui um dia que eu achei que não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, e um beijo que eu recebi me fez entender que eu sou amado por Deus, que alguém me ama e que eu poderia seguir em frente. Então, muitas vezes não preciso de muita coisa para servir. Eu preciso estar disposto, eu preciso ter uma estratégia e vou lá e faço, né? E olha o que faz um simples beijo, né? Massa, é bacana vocês falarem isso, porque o que eu percebo é que, assim, o passo de você servir os outros se relacionando abre portas para que os outros possam se relacionar também, isso, né? Demais. Eu lembro, Lucas, de quando você falou na viagem, né? Que a partir de você começar a ir nas casas do pessoal, começar a visitar, começar a jantar, uma coisa que pra gente é tão comum, a partir do seu ato foi que eles começaram a fazer isso também com outras pessoas, isso, né? Às vezes a gente fica muito preso à questão de, tipo assim, viver cristianismo é leitura e oração e tal, é somente isso. Mas eu acredito demais que é um tripé que também envolve o relacionamento, né? Sim. A gente precisa se relacionar, o relacionamento nos aproxima de Deus, né? Então é muito bacana ver que frutos foram gerados através desse passo inicial que é se relacionar. Amém, amém. E quando a gente olha para essa parte do serviço, né, aqui voltando para a nossa realidade aqui na nossa igreja, a gente tem uma igreja tão grande e pelo tamanho dela, ela tem muitas áreas, né, para que nós possamos atuar, né, com os dons e talentos que Deus nos deu. Então, durante esses 10 anos vividos aqui na IBC, antes dessa nossa viagem, desse nosso intervalo, né, eu pude servir em várias áreas aqui. Sim. Né? E essas áreas nas quais eu servi, elas me moldaram também. Elas me ensinaram a valorizar certas coisas, né? Elas me ensinaram a me aproximar de pessoas. Você é uma dessas pessoas, né? Nos conhecemos no serviço. Sim. Né? Enquanto eu estava ali vivendo aquilo com os adolescentes, e a gente se conheceu e nos ligamos e nos aproximamos e criamos afeto um pelo outro, né? E isso aconteceu quando eu servi na produção durante vários e vários anos ali, voluntariamente, me doando ali, entendendo todo aquele contexto, criando empatia com a área, né? Porque às vezes eu estou ali, venho para a igreja, sento, assisto um culto e vou embora, não tenho uma noção, né, do que está acontecendo nos bastidores e o preço que se paga para ter tudo aquilo ali. Né? O preço que se paga, humanamente falando, de você chegar na igreja e sentar numa cadeira. Né? Até você chegar para sentar ali, muita gente estava envolvida ali. Tudo isso me fez ver aqui na IBC, né, a dar valor a essa área de serviço, né, a influenciar pessoas a isso. E sabendo que, seja a igreja pequena ou grande, todas elas carecem de área de serviço. É impressionante, sim, isso, sim, né? Eu, quando era igreja pequena, eu achava que igrejas grandes, elas tinham tudo, não precisava de ninguém para mais nada. Né? Tinha fila de espera para servir. Né? E não é, cara. Né? A gente está na igreja aqui, servindo hoje, né, integralmente, a gente percebe o quanto é difícil, né? O quanto a necessidade está aí posta, né? E o quanto a igreja que está ali como membresia, como corpo de Cristo, precisa acordar, né? E falar assim, puxa vida, eu estou me entregando lá fora porque eu preciso ter um trabalho, ok, maravilha, glória a Deus por isso, mas que da minha vida também saia virtudes e valores para servir o outro na minha igreja. Né? E isso eu vivi, porque eu aprendi isso quando eu era garoto, nas igrejas menores, porque na igreja pequena, você fica na porta recebendo o pessoal e vai pregar. Né? Então, assim, sai fazendo tudo. Eu ligava a luz da igreja, ligava a porta, ligava tudo, varria, passava pano, depois ia cantar, depois ia pregar, depois desligava tudo e faz tudo, né? Então, isso moldou o meu caráter em relação a esse valor de estar servindo, né? E me fez realmente ser um crente um pouco mais exigente nessa questão, né? De querer estar realmente vivendo nesse ambiente de serviço, porque foi justamente através desse ambiente que eu criei os meus maiores e profundos relacionamentos da minha vida, né? E aí, quando olhando aqui o Lucas fala dessa diversidade, né, para servir, do tamanho da IBC, né?
E eu tenho uma expressão cearense que a gente sempre usa no CR, é que a seara é grande e os cearenses são poucos, né? Mas realmente ainda falta, sabe, cara? Tem alguns locais que a gente olha e falta esse despertar, falta entender, né, que eu fui amado, que eu sou cuidado, que eu sou servido e me doar mais. Então a gente está sempre nesse desafio, sempre de poder de alguma forma ser influência para o outro poder perceber e dizer, cara, eu também quero servir. E aí a gente olha para todas as áreas que nós temos aqui hoje, são muitas. A gente tem o Geração Futuro, onde nós temos quantas crianças nós temos no domingo, e tem dia que a gente vê o pai voltando porque não tem servo suficiente para cuidar daquela criança, né? Para se doar. Então você olha para o CR, você olha para Centuriões, pense no movimento lindo. A gente está vivendo agora com as nossas ruas aqui interditadas, Deus está nos dando a oportunidade de entrar mais na comunidade, e aí a gente viu a necessidade de ter um grupo firme de centuriões. Nós temos um grupo de homens e mulheres que todo domingo se doam, mas nós precisamos de mais. E aí o que mais me tocou nesse serviço com os centuriões são duas meninas, que é mãe e filhas, elas moram num outro local, e essas meninas vêm, cara, servir com uma gratidão assim, tão linda, tão grande, que elas ficam lá no portão 3, aí quando termina elas voltam aqui, aí voltam novamente para o outro lado da CE para pegar o ônibus. Aquilo me quebrou de um jeito, cara, isso é se doar, isso é servir sem esperar nada em troca, é simplesmente por gratidão. E esse é o desafio mesmo, cara. Estou envolvido, Deus tem tocado no meu coração. Agora é minha vez de levar adiante, agora é minha vez de passar adiante. Onde é que eu posso me envolver mais aqui na própria IBC? É só aqui? Não, é além, não é só aqui dentro da propriedade. Eu posso me envolver no meu trabalho, eu posso me envolver no meu condomínio, onde quer que eu esteja, eu posso me envolver com serviços também. É bacana isso que o Bezerra falou, tem essa questão que você citou, Geração Futuro, né, Bezerra? E eu acredito demais. E o que Deus vai fazer através do Lucas, Ele vai fazer através do Lucas e de mais ninguém. O que Ele vai fazer através do Bezerra, Ele faz através do Bezerra de mais ninguém. O que Ele vai fazer através de mim, Ele faz através de mim e de mais ninguém, certo? Ele tá dando a missão ali para mim, para você, para o Lucas, e essa missão é nossa, né? E aí, diante disso, a gente sabe que tem várias pessoas que não sabem, onde é que eu posso servir. Geralmente a pessoa acha que é só no louvor, é só pregando, né? Mas quantas áreas a gente tem aqui na igreja que a gente pode servir, que a gente pode desenvolver os nossos dons e talentos, aquilo que Deus tem nos dado, e a gente não coloca em prática, né? E às vezes eu acredito até que a gente perde oportunidades. A gente deixa de servir, deixa de colocar em prática aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e deixa de abençoar outras pessoas, né? É sim. E eu estava lembrando agora, né, que às vezes escutamos muitas pessoas falando, eu já falei também muito isso em alguns momentos, puxa vida, ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sozinho, isolado, ninguém me valoriza, enfim, né? Então questões que fazem as pessoas murmurarem ou reclamarem, né, da ausência de carinho, de afeto, de amor. E o que eu posso dizer para essas pessoas, de experiência pessoal, é sirva. Né? Sirva. Nos dois sentidos, né? Uhum. Nos dois sentidos. Porque quando você fizer isso, você vai receber. Né? A gente recebe, não tem como. Quando eu faço bem para alguém, eu recebo isso em troca. É como se fosse uma lei espiritual, relacional, social. Né? Quando a gente dá, se doa, a gente recebe amor, a gente recebe carinho, a gente recebe... Afonso Bezerra, eu tenho caixas de coisas que a gente recebeu de lá. De presentes que crianças fizeram. Tem uma família de artesãos lá, que eles têm 3 filhos pequenininhos, uma escadinha. E eles fizeram manualmente, de madeira, brinquedos, luminárias que os pais fizeram e nos deram de presente, criado na mão por eles. Cartas, presentes, brinquedos, muita coisa. Isso é resultado do serviço, entende? Porque o que é que a gente deu? Materialmente nada. Mas apenas a vontade de querer estar junto, de querer ouvir, de dar abraço, de chamar para perto, de comer um X, que eles chamam lá, que é o nosso hambúrguer daqui, eles chamam X. Então, de comer um X no meio da rua, de sair para dormir na casa do outro de 1h da manhã, de quebrar algumas coisas, né, e entrar na vida das pessoas dessa forma, de uma forma leve. Né, e isso traz de volta, né, muito, muito amor. Né. E eu estava lembrando agora também, quando a gente está falando dessa questão do serviço, que aqui na igreja tem um servo, que é um amigo, que ele sempre foi para mim uma referência nisso. E todas as vezes que eu encontrava,
eu sempre reconhecia para ele o quanto ele me abençoava pela sua postura de serviço, que é o Marquinhos, o Marquinho que chamam aqui, que é lá do Serra Adolescentes. Né? Esse menino, esse homem de Deus, né, começou ali comigo no Serra Adolescentes servindo. Meu Deus do céu, como esse garoto me abençoa. Como ele me emocionava quando eu chegava lá e eu via ele sozinho, ligando aqueles equipamentos todos, quando não tinha ainda uma produção ali, ligando os cabos, ligando o som, ligando os instrumentos, e eu ia vendo aquilo, eu ficava, cara, como é... Olha, eu não precisava me preocupar com nada tecnicamente falando, porque eu sabia que ele estava lá. Né? Eu sabia que ele estava lá. Então, assim, o carinho, um abraço, o reconhecimento sempre foram muito reais. E eu queria honrar ele aqui, né? Vou pedir para que ele assista a isso. Quero honrar o Marquinhos e dizer, cara, você é importante para mim e muito obrigado pela referência e pelo exemplo de servo, né? Tanto é que eu percebi ainda mais, porque quando eu fui implantar o Serra Adolescente lá, eu não tinha o Marquinhos. Então, tudo que ele fazia, eu tive que fazer. Ligar computador, ligar cabo, ligar som, microfone, colocar slide, testar computador, colocar na parede, tudo eu tive que fazer. E eu fazia assim, eu falava, meu Deus, só vem Marquinhos na minha cabeça. Eu falava, cara, como eu queria um Marquinhos aqui, entendeu? Então, isso são coisas que vêm no serviço. Eu estivesse em casa, não tinha experiência para contar. Não tinha nada, era vazio. Né? Isso vem e eu poderia passar horas aqui falando sobre isso. Você falou do Marquinhos aí, ele abençoa todos nós, né? Aqui. Com certeza. Marquinhos é um ser assim único, né? Pois pronto, Marquinhos, você tá assistindo, agora vamos falar sobre você também aqui. Mas, pegando esse gancho aí do Marquinhos, cara, é muito massa também, porque eu conheci o Marquinhos no culto de quarta-feira. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui dar uma palavra no culto de quarta-feira, eu tava morrendo de medo, e aí conheci o Marquinhos, acho. E você vê ali o Marquinhos dando todo o apoio, como você falou, né? Passando aquela segurança e tal, em uma área que aparentemente é invisível, que é os bastidores, né? Sim, ele tá ali nos bastidores fazendo. Bastidor. E aí, Bezerra, eu lembro que você também recentemente começou a servir nos Centuriões, né? Começou a ir pra lá e tal, uma área também que fica ali nos bastidores, né? Conta um pouco aí como é que foi essa experiência de se desafiar a estar em áreas que são aparentemente invisíveis, né? Que ninguém tá ali servindo, mas que basta você querer, basta você chegar lá e falar, eu quero servir aqui, né? E Deus vai te usar dessa forma. Esse é o desafio de a gente saber que tem áreas que realmente você não vai aparecer. Se o objetivo é aparecer, alguém te ver, não. Mas para Jesus, meu irmão, o valor, cara, é o mesmo do cara que está lá no estacionamento recebendo aquele carro que chega, como o cara que está lá no púlpito pregando. O púlpito é o mesmo. Ele está pregando ali, ele está colhendo, ele está abençoando, ele está ali. Amém. Então, gente, é muito lindo. Quando vocês falam de honrar, e aí você lembrou de Centuriões, quem não conheceu o Flávio, né? Quem não conheceu o Flávio, que nos acolhia aqui desde o tempo do querigma, né? E como aquele homem foi muitas vezes humilhado mesmo, no próprio estacionamento, de pessoas que não estavam preparadas, que chegavam e que de alguma forma queriam que o Flávio fizesse algo além do servir, como se fosse um trabalhador, como se fosse alguém sustentado ali, e ele com muito carinho, ele tratava, acolhia. E isso me faz hoje, quando eu estou aqui no domingo e à frente de um ministério, cara, tá precisando de gente lá nos Centuriões. E quantas vezes eu fui acolhido pelo Flávio, Sim. agora é minha vez de ir lá e acolher, de ir lá e chamar alguém. E aí tem um rapaz aqui que trabalha com a gente na manutenção. Esses dias esse cara tem me deixado muito feliz de ver a alegria dele em pegar uma lanterna para ir cuidar dos carros lá no meio dos matos. Ninguém está vendo. Mas isso é muito importante. Cara, eu estou aqui, não é para o Bezerra, não é para o pastor Armando, não é para o Afonso, não é para o Lucas. Eu estou aqui para Jesus, Amém. É por Jesus. Isso é que faz realmente a pessoa sair de casa, pegar 2, 3 ônibus. Quando nós temos servos aqui envolvidos, nós temos umas meninas aqui que elas saem de casa, elas chegam aqui 2 horas da tarde, porque elas gostam de chegar cedo para não iniciar atrasado, né? E elas moram assim do outro lado da cidade, mas se doam realmente porque querem dar o seu melhor, querem dar o melhor para Jesus. Então, gente, onde quer que seja, dê o seu melhor. E você vai ser visto, não é por ninguém daqui, é por Deus. Você vai ser realmente reconhecido e acolhido, é por Deus. É para Ele que nós estamos aqui, é por gratidão, não é para outra pessoa, mas é para Ele. Amém. Amém. A gente já tá chegando no fim. Eu ia pedir para vocês deixarem uma mensagem, certo? Para quem tá nos assistindo em relação a servir. Mas o Bezerra encerrou agora de uma forma tão magistral, Bezerra, que eu acho que já posso até pular isso, certo?
Mas de fato a gente tá chegando ao fim. Foi muito bom, gente, esse papo com vocês. E eu acho que uma resolução que a gente pode estar deixando para quem tá nos assistindo é: resolva servir, né? Anote essa frase e fale: eu resolvo servir, porque basta querer. E eu tenho certeza que Deus vai usar, como Ele usa cada um de nós e como Ele tira a gente da nossa zona de conforto, Ele nos capacita, Ele tá ali conosco, onde a gente se propõe a estar servindo, né não? Amém. Glória a Deus. Pois então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um podcast, mais um BíbliaCast. Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco até agora. E fica ligado, daqui a 15 dias teremos um novo episódio. Acompanhe as redes sociais, teremos muitas novidades do Mais Bíblia. Como eu já falei, teremos cursos, voltaremos com os cultos de quarta-feira, teremos materiais, enfim, tem muita coisa boa para vir aí para frente. Você não pode perder. E é isso, tchau e até a próxima.